vamos falar um pouquinho sobre alimentação saudável, tá? Nós estamos aí falando do Dia da Saúde e a gente começa a saúde falando um pouquinho da nossa alimentação. Como está a nossa alimentação? Como está a minha alimentação? Como está a sua alimentação? Vamos falar um pouquinho sobre pirâmide alimentar, tá? Porque a pirâmide alimentar é o equilíbrio que a gente tem que ter no nosso dia a dia, na nossa vida diária, tá? Então nós vamos apresentar aqui um pouquinho dos nossos alimentos, tá? Eu preparei aqui um pouquinho, vou falar um pouquinho de cada alimento para você e o que esse alimento nos fornece de vitamina, tá? Então a gente vai falar aqui de 4 subgrupos, a gente vai falar de 4 grupos, porque a nossa alimentação é dividida em 4 grupos. Quais são eles? Alimentos energéticos, alimentos reguladores, alimentos construtores e as energias extras, alimentos energéticos extras, tá bom? Nós vamos estar falando no decorrer das aulas, tá bom? Oi! Nós vamos apresentar hoje para vocês os nossos carboidratos, a base da pirâmide alimentar, tá? A base da nossa alimentação, né? Então vamos apresentar. Os nossos carboidratos são fontes de energia, eles nos fornecem energia, tá? Quando a gente levanta cedo, né? A gente levanta aí de 8 horas dormida, às vezes, né, 11 horas dormidas, a gente precisa de energia para continuar o nosso dia. Então, quem nos fornece essa energia? Os nossos carboidratos, tá? Então, eles são a base da nossa pirâmide alimentar. O pãozinho que a gente acorda cedo e se alimenta dele, as bolachas, o arroz, as massas, tá? As farinhas, todos são fontes de energia para o nosso corpo. Então, dentro daquelas 4 subdivisões que a gente dividiu sobre a pirâmide alimentar, os carboidratos eles fazem parte dos alimentos energéticos. Então, nós vamos chamar eles de grupo 1, tá? Grupo 1, nossos carboidratos, tá bom? Fica aqui. Espero que vocês se divirtam, que vocês, todas as vezes que vocês estarem alimentando, vocês tenham o carboidrato como fonte de energia, tá? São os nossos alimentos energéticos, tá bom? Oi, estamos aqui novamente, né? Pra gente estar falando sobre os alimentos reguladores. Quais são esses alimentos reguladores? Os nossos alimentos reguladores são frutas, verduras e legumes, tá? Aqui nós temos alguns tipos de frutas, legumes e verduras, hortaliças, né? Por que são, fazem parte do subgrupo alimentos reguladores? Porque é eles que regulam a nossa flora intestinal. Eles são ricos em fibras, vamos lá. Eles são ricos em fibras, vitaminas e minerais. Por isso que eles são os alimentos dos subgrupos alimentos reguladores, porque eles nos ajudam na flora intestinal. Por isso que é muito bom nós estarmos colocando eles diariamente na nossa alimentação, para que o nosso intestino, né, eles funcione muito bem, porque eles nos fornecem as fibras e vitaminas também, tá? Continuando, falando sobre a nossa alimentação, nós vamos falar agora dos alimentos do subgrupo construtores, alimentos construtores. Os alimentos, o que faz parte dos alimentos construtores? São leite e derivados do leite. Nós temos os ovos, carne, que são proteínas animais, mas nós também temos a fonte de proteína também vegetal, que é o feijão, que é a soja, a lentilha. Aqui eu tenho o feijão, tá? São ricos em ferro. Todo carboidrato, todo alimento que traz para nós o nutriente proteína, eles são ricos em fontes de cálcio, é essencial para a constituição óssea e dos nossos dentes. O ferro, as nossas proteínas, tanto animal como vegetal, elas são ricas em
ferro e vitaminas B6 e B12, tá? Prevenindo então a anemia, tá? Por isso que nós temos que ingeri-las, tá? De forma equilibrada, de forma saudável. Por quê? O excesso disso aqui no nosso corpo também é prejudicial, tá? Então o excesso disso aqui, de ferro no nosso corpo, é muito prejudicial. Então por isso que nós temos que trazer esses alimentos de forma equilibrada. O nosso corpo, ele é um organismo vivo. Ele precisa de todos os nutrientes que eu estou apresentando para vocês, mas de forma equilibrada, tá? Nós não podemos ingeri-los demais, tá bom? Então, as proteínas, né, que são os nossos ovos, carnes, tanto branca como vermelha, né, o leite, derivados do leite, a proteína a vegetal, que é as lentilhas, a soja, o feijão, né, elas também têm que ser ingeridas pelo nosso corpo de forma equilibrada, tá? Porque são ricas em fontes de ferro, do complexo, vitaminas do complexo 6 e do complexo B6 e do complexo B12, para nos proteger de anemias, tá bom? Evitar que o nosso sangue fique fraco, tá bom? Seguindo, não terminamos ainda. Vamos falar um pouquinho do subgrupo energéticos extras, tá? O que são esses energéticos extras? Os energéticos extras são óleos, tá? Óleos, gorduras. Aqui nós temos os açúcar, né? Quando a gente tempera ali um suco, né, natural, nós temos o açúcar. E nós temos os doces também. Aqui eu estou apresentando para vocês um doce que eu fiz, doce de leite, tá? Leitinho fresco da fazenda. Então nós temos dentro dos alimentos, alimentos energéticos extras, nós temos os açúcares e os doces, os lipídios, que são os óleos e a gordura, tá? Eles fazem parte do topo da pirâmide alimentar, tá? Eles estão lá em cima, então eles são extra, tá? Eles são fonte de energias, vitaminas do complexo B, tá? Os açúcares e os doces, eles são também carboidratos. Porém, esse tipo de carboidratos, eles não nos fornecem fibras, tá? Eles não possuem fibras, mas eles possuem sim um nutriente. Eles possuem poucos nutrientes, tá? Que fazem parte para nos dar energia, tá? É ele que nos coloca de pé para nos dar energia, sabe? A energia de brincar, energia de correr, né? De fazer coisas novas. Então, eles nos dão essa energia extra. Não só o doce, como o doce de leite, mas nós temos aí o chocolate, nós temos aí algumas diferença, algumas frutas que também têm açúcar, mas porém a fruta, por ser natural, elas nos cedem fibras, tá? Então esse tipo de alimento que tá lá no topo da cadeia da pirâmide alimentar, né, que são os açúcares, doces, os óleos, as gorduras, eles fazem parte do grupo de alimentos energéticos extras, tá? Alimentos que não possuem fibras alimentares. Eles são um tipo de carboidratos, mas que não nos fornecem fibras alimentares. Eles só nos fornecem a energia que o nosso corpo precisa para poder fazer coisas novas todos os dias. Então essa é a nossa aula de alimentação, tá? Aqui estão todos os nossos alimentos que são prioridades para o bom funcionamento do nosso corpo. Nós precisamos de tudo isso aqui. Dentro disso aqui tem outras coisas, outros derivados. Aqui eu coloquei só um pouquinho, até porque a bancada não cabe muita coisa.
aqui são um pouco do que o nosso corpo necessita para sobreviver, tá bom? Beijo para vocês e aproveitem, tenham equilíbrio na hora de se alimentar.